Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast, um podcast para trazer muito mais entretenimento, falar um pouquinho sobre moda, falar um pouquinho sobre saúde. E hoje a gente está aqui com um tema muito legal, especial aí, porque é para falar um pouquinho sobre as novas regras da publicidade médica. Então a gente está aqui com convidados muito especiais, então eu queria que cada um se apresentasse. Doutora Elaine, pode se apresentar. Boa noite, meu nome é Elaine Noleto, eu sou advogada, palestrante e escritora. Eu sou advogada já há 23 anos e nessa área do direito médico eu tenho 15 anos de atuação, já advoguei para o Hospital de Grande Porte, a Fundação Banco de Olhos de Goiás, ao tempo que morei lá, porque eu sou tocantinense mesmo, da Gema, e eu tenho um propósito profissional que é apresentar para médicos, clínicos e hospitais, que são o meu foco de trabalho profissional dentro do direito médico, umas resoluções jurídicas que sejam eficientes, mas que sejam inovadoras, através de um trabalho que parte da colaboração com todos os setores que trabalham dentro dessa seara do direito médico para aquela instituição, seja hospital, clínica ou consultórios, através de um trabalho de gestão jurídica, que possa oferecer também para esses profissionais e para todos aqueles que atuam no setor uma segurança jurídica mínima e também baseada nas tecnologias. Hoje, a inteligência artificial, tenho escrito alguns artigos sobre essa questão da inteligência artificial dentro da medicina. Então, eu acredito que esse propósito é um propósito que pode trazer benefícios para todos os setores que atuam dentro dessa área do direito médico. Legal. E é um prazer estar aqui, porque eu costumo dizer que eu tenho direito médico na veia. Muito obrigada, doutoras. Imagine. Doutora Suelen, pode se apresentar. Meu nome é Suelen Viano, sou advogada há 18 anos e atuo na área de direito médico há mais ou menos 15 anos também. E o propósito é muito semelhante ao da doutora Elaine, que é também a gente reunir todas as áreas dentro de um contexto geral da empresa, sempre atuando de forma preventiva. Essa união das áreas e a contextualização toda dela faz toda a diferença no resultado final. Então, nós não atuamos apenas de uma forma defensiva, mas sim preventiva. Então, a intenção é essa, sempre a defesa de uma forma mais ampla, né, da clínica, do hospital. Enfim, esse que é o propósito. E o Elton, né, para se apresentar. Então, me chamo Elton, sou proprietário da agência Tom, uma agência que atua com marketing digital na área médica, né, já há 6 anos. Eu disse alguns dias atrás, doutora Susan, que as mudanças vieram para beneficiar o médico, mas também nós que trabalhamos com comunicação na área médica, né, porque também a gente ficava muito preso ao manual, antigo manual, né? O atual manual mais vai ficar antigo, né? Dessas regras. Então, assim, é muito bom estar aqui para poder conversar com vocês sobre esse assunto, que é bom para o médico, é bom para as agências que atuam com os médicos. Com certeza, eu acho que assim, a gente ficava muito preso, né, Elton, em relação a isso. Muita coisa assim que a gente queria fazer, às vezes, eu acho assim que a medicina não pode ser apelativa, né, a gente querer criar aquela concorrência desleal, mas também a gente precisa, né, realmente ver e divulgar. Às vezes tem um tratamento inovador que, assim, hoje, às vezes muita gente acha, a gente está no Tocantins, eu acho que muita gente acha que às vezes aquele tratamento não tem aqui, tem que procurar em outros lugares, tem que procurar às vezes em São Paulo, Goiânia, e não, aqui no Tocantins hoje a gente já tem tudo. E eu acho que esse papel ali de divulgação é muito importante, muito importante, né? Eu fico pensando assim, doutora, a medicina, ela avança muito a cada ano. E como não avançou na parte de publicidade? A gente pôde perceber com a chegada desse anúncio das novas regras, realmente uma comemoração assim muito grande dos médicos. Porque, né, doutora Elaine, é uma coisa de 10 anos atrás, né, que foram feitas aquelas normas ali, aquele manual de publicidade ética, né,
e ver agora, depois de tanto tempo, como que já tinha mudado tanto, né, a internet, as tecnologias e a medicina ficando para trás, né? Mas que bom que tudo tem o tempo certo e agora... Na verdade, as regras de publicidade médica, porque a medicina já está na era da robótica. Já está, né? Que realiza cirurgias robóticas e a gente já espera que com o passar do tempo isso até reduza custos, porque o benefício, inclusive para populações numerosas aí de alguns países, algumas tecnologias, inclusive, para mulheres, que a gente chama de Femtechs, né? Eu fiz um artigo falando sobre isso, são tecnologias que já... Uma tecnologia só simples, para uma startup, já desenvolveu um trabalho e melhorou a vida de 180 mulheres em países diferentes. Né? Em 180 países, na verdade, de mulheres. Então, a medicina evolui sempre, constantemente. A gente acha que de 6 em 6 meses a evolução na medicina é muito grande. Mas e eu sempre costumo né? dizer que o Tocantins, muito pelo contrário do que as pessoas falam, né? Vamos falar a verdade, o Tocantins é um estado extremamente tecnológico. Não é? E a medicina também traz isso, é um estado novo, mas que já tem a inovação, assim, muito latente na nossa área do direito, não é, doutora? Exato. Suelen, nós temos aqui um dos melhores sistemas de processo judicial, que o CNJ só não adotou para não dar o braço a torcer, para não dizer que era um estado da região norte, o mais novo estado do país, que tem esse processo eletrônico, porque adotou do Tribunal de Justiça do Paraná, que também é muito evoluído nesse aspecto. Mas, enfim, falando desse tema de direito médico, da publicidade médica, a medicina exigia esse olhar diferenciado. Como a doutora falou, a medicina não é uma profissão, é um comércio, como a advocacia não é, né, doutora Sueli? Também uma profissão que tem o comércio como finalidade. Mas a gente precisa ter regras claras e seguras para que os médicos possam exercer a profissão de forma ética, correta e segura, e satisfazer a era da tecnologia que nós estamos a cada dia mais. Hoje nós estamos falando já não só em robótica, né, mas em mecanismos de inteligência artificial que podem até substituir o ser humano. Então, eu acredito que é preciso estar sempre evoluindo. Como o direito também, a medicina, as regras precisam estar em constante modificação. E tem que ser constante. Assim, a doutora Suza falar assim, coisas legais, novas tecnologias que chegaram, né? O próprio paciente poder usar, e ficava preso, né, doutora? Você não conseguia mostrar o que era mais de belo, assim, que acontecia no dia a dia, na cultura de vocês, não podia mostrar, né? Que é da última geração, né? Eu acho, assim, que hoje, assim, a gente, claro, a medicina tem evoluído muito, e, assim, eu acho que talvez essa regra de publicidade tem que ser renovada a cada 6 meses, né? Porque, assim, tudo evolui muito rápido, né? A internet. A população tem acesso a muita informação, né? A população consegue ter, assim, acesso a coisas que muitas vezes até o médico ainda nem chegou a ele e o paciente já está sabendo, já questiona. Então, é preciso ter essas mudanças mesmo. E a gente viu a necessidade de mudança por conta de outras áreas, né, que estavam refletindo na própria medicina. Vamos pegar um exemplo, a própria odontologia, né, que fazia uma propaganda muito ampla dos procedimentos, e a medicina não podia, era extremamente agressivo, né? Eu mesmo tenho conhecidos que faziam uma propaganda muito intensa de transformações na face, mas você não podia, né? O médico não era permitido fazer isso, sendo que fazia o mesmo procedimento. Então, acabava tendo uma concorrência desleal entre o odontólogo e o médico, né? Eu acho que esse assunto é um assunto para falar umas 3 horas, né? Mas assim, principalmente eu queria até saber, doutora Sueli, em relação à questão de quais são as principais, assim, mudanças que teve, assim, que realmente, assim, impactou ali na medicina. Uma das mudanças, foram várias mudanças, mas uma delas foi a permissão do antes e depois, né? O antes e depois, que não era permitido de forma ampla, hoje é permitido, mas não pode ser feita a identificação do paciente. Tem que cuidar que algumas regiões, por exemplo, região do rosto, você vai poder fazer o antes e depois, mas você não pode deixar identificado quem é a pessoa. Às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, mas você precisa ter esse cuidado. Outra coisa, precisa ter o consentimento expresso do paciente. Não é só aquele consentimento que fica lá no termo de cirurgia. Ele tem que estar expressamente, até é interessante colocar em separado,
para que ele tenha consciência e ciência, né, daquilo que ele está fazendo, aquela permissão que ele está dando. O que mais, doutora? Na verdade, para complementar o que a senhora colocou, doutora, com relação ao antes e depois, a gente precisa esclarecer, inclusive, que ele tem que ser em caráter educativo. Não é? O médico tem que fazer isso, mas em caráter educativo. Sem sensacionalismo. Sem sensacionalismo, e que a resolução vem prever o que é ser sensacionalista, o que é propaganda desleal. Vem conceituar mesmo, para não deixar nada em aberto. E também, por um outro lado, essa não identificação do paciente, eu aí acho que a bola vai ser pro Tom mesmo, porque a agência de publicidade é que vai ter que dizer como é que nós vamos fazer. E mesmo se tiver o consentimento, não pode publicar o rosto. Não pode publicar o rosto, porque eu costumo dizer que nome, né, doutor? Não pode ter o nome médica, o Código de Ética Médica é claro quando fala do sigilo do paciente, né? É uma regra de ouro. Dentro da medicina, é o sigilo com relação não só à documentação do paciente, mas tudo aquilo que envolve o paciente. E isso é crime também. O artigo 154 do Código Penal estabelece que é crime você divulgar imagens ou alguma coisa relacionada a dever de sigilo que você tenha. Então, é preciso que os médicos, médicas, hospitais, não é? Porque o diretor técnico e clínico respondem perante essa resolução também. Pela resolução também é preciso ter muita cautela, porque essa resolução ela vem abarcar desde o Código de Ética Médica, as resoluções já existentes, decretos-leis, decretos legislativos que já estão em vigor, leis do ato médico, toda a legislação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a doutora Suelen coloca, por exemplo, o consentimento, nós entendemos, né, doutora, que o consentimento ele tem que ser, nesse caso, para cada procedimento. Não é uma coisa, chega lá no seu consultório, olha, paciente, você pode me dar o consentimento para que eu faça uma apresentação do antes e o depois do seu procedimento, preservando o sigilo médico, claro. Não tá, então você faz você vai assinar um termo de consentimento esclarecido aqui para mim, para qualquer procedimento que eu puder realizar. Não, para cada procedimento que você for realizar, você tem que ter um termo de consentimento livre esclarecido. Bem específico. Bem específico, até porque pela Lei Geral de Proteção de Dados, dados médicos de saúde são dados sensíveis. E é bom você só enfatizar, doutora Alane, desculpa te interromper, mas eu acho que vai encaixar... Não. Que isso é feito pela área jurídica. Não peça para a agência de marketing fazer um termo, isso vai acontecer. Olha, pessoal do marketing, vamos lá, faz um termo aqui para mim. É importante. Não entendemos disso, isso é importantíssimo, né? Essa área jurídica é uma coisa separada dessa parte do marketing, né? Saber o que cabe a cada área de atendimento à empresa. Isso é importante colocar, porque realmente hoje, já pela nossa experiência de mercado, várias situações já aconteceram de um médico solicitar uma coisa da área jurídica. Eu falei, não, isso aqui você precisa ter um atendimento com um profissional especializado dessa área para poder te ajudar nisso, né? Só para complementar como a doutora Suelen colocou, a especialização em direito médico, seja por título, seja pela experiência, né? Porque a gente precisa, não adianta ter um título de especialista em direito médico e não, o que é diferente da medicina, não tem nada a ver com o título de especialista na medicina para nós. O RQE é diferente da especialização, é uma especialização também, mas é preciso que tenha a vivência disso. Exato. Né? Não adianta a pessoa ter só o título de especialista e não ter a vivência dentro do direito médico. Verdade. Porque aí as coisas não vão se conectar, não adianta... Às vezes nem título não tem, né? Só diz que é. Diz que é, o que é pior, né? Mas o que acontece muito é que, por exemplo, é preciso ter vivência para você poder esclarecer ao paciente. Eu, particularmente, com relação a essa resolução, vi uma entrevista no YouTube, uma aula de um grande professor de direito médico, mas que pela experiência que nós temos, a doutora Suelen, de 15 anos de advocacia no direito médico, quando ele falou, olha, a resolução já pode ser aplicada, já pode utilizar... Gente, a resolução só vai poder ser aplicada a partir do dia 11 de março de 2024. Não é? E como eu como eu também sou especialista em direito penal, ele falou, não, agora eu aconselho os meus clientes, né, médicos, médicas, clínicas, hospitais, que podem adotar agora e tal, porque vão adotar aí um parâmetro do Código Penal, do Código de Processo Penal. Acontece que quem delimita crime não é o Código de Processo Penal, é o Código Penal, né? É que diz o que é crime. E o Código de Processo Ético
da Medicina usa de forma subsidiária, ou seja, de forma complementar, que eu não posso falar assim, porque senão só eu e a doutora Suelen vamos entender. O Código de Processo Penal, mas se o Conselho Federal de Medicina, o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina está fazendo questão de dizer nas redes, tanto na entrevista coletiva, quanto posteriormente, olha, a resolução só vai vigorar a partir do ano que vem, data tal, ainda vamos elaborar um manual da CODAME, da Comissão Nacional de Assuntos Médicos. Então, qual é a responsabilidade nossa, não é, doutora, de fazermos uma abordagem para os médicos, clínicas e hospitais, médicos e médicas, clínicas e hospitais, dizendo, não, pode já começar a fazer sua propaganda à vontade. E essa repercussão, como é que ela vai ser depois? Então, nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós vamos colocar para os nossos clientes, porque eu até faço uma comparação aí, que isso chega a ser, doutora, para a senhora que entende como eu, é como se eu fosse propor uma ação para um cliente e eu soubesse que aquela ação é inviável, e mesmo assim eu fosse propor, que a gente chama disso de causa temerária, né? É assim, a gente não pode fazer isso com os médicos. Eu não sei qual será a interpretação do CFM com relação a esses casos agora, desse período de vigência a partir do ano que vem. E se o CFM entender, porque na verdade tem muita gente que está achando que está fazendo antes e depois conforme a resolução e não está mostrando o paciente, está expondo. Muita gente. E aí, não, agora pode tudo. Não é um mundo sem lei, prazo, sem regra, não. Doutora Elaine, esse prazo de 6 meses, né? Tem alguma regra por que foi esse prazo? Assim, é para o pessoal entender um pouco melhor, se adaptar? Eu acho que para que nós todos, né? Nós todos pudéssemos estudar, se adaptar. Todos nós pudéssemos estudar, discutir, avaliar, às vezes consultar também em alguns aspectos o próprio CFM, exatamente, que nesse momento, ou as CODAME. Pode ser que ocorram algumas mudanças em decorrência desse estudo, desses questionamentos, né? Exatamente, consultar o CFM é um momento de amadurecimento. O que eu acho bom dessa resolução, além dela ter sido pensada de uma forma que eu acho que eu costumo falar invejável para a advocacia, né? Porque primeiro que nós não podemos ter nem autor, né? E foi bem democrático, pelo que eu percebi, né? Escutaram todos os CRMs, foram mais de 2.500 Por exemplo, hoje não tem nenhuma vedação para nenhum tipo de rede social. Todas as redes sociais podem ser utilizadas. O TikTok, que para nós não pode, pode ser utilizado, desde o TikTok, X, aquelas que já existem e as que vierem a existir. Então, a resolução já deixa isso muito, muito tranquilo, né, com relação a todas as redes sociais abertos. Então, o que a gente tem que tentar nesse momento, aquilo que a gente não souber, a gente tem que ter humildade. Aquilo que eu não tiver certeza, que eu não puder colocar a minha opinião, não custa consultar colegas, consultar o próprio Conselho Federal de Medicina ou aguardar. Não é? Então, não é momento de nós prestarmos informações equivocadas. Reforçar um pouquinho em relação ao antes e depois, é importante que contenha informações sobre o procedimento, até em relação ao biotipo, a idade do paciente, as informações das intercorrências, dos prós e os contras, né? Os contras, das intercorrências. Então, não é simplesmente uma pessoa destruída e depois uma lindíssima. E sem Photoshop. Exatamente, sem Photoshop, é importantíssimo. Mas aí o conselho vai ter que, assim, ter mecanismos de, descobrir isso, né? Porque hoje eu acho, assim, com a tecnologia, até a questão de inteligência artificial. Eu acho que, assim, isso, assim, às vezes é até um pouco difícil, né? Saber se realmente foi feito aquilo, o que foi feito, né? Eu acho que talvez numa imagem, não sei se tem como a gente ter certeza que não tem nada de tratamento, de mudança ali. Eu acho que quando eles falam esse que não pode ter um tratamento, eles vão ter que se assessorar com quem entende, né? Verdade. Que é na área de publicidade, marketing, com quem tem aí a perícia para poder lidar com isso. Nem no próprio CODAME deve ter, talvez, né? Nas CODAMEs não, porque são funcionários dos CRMs, né? Todos os estados têm as CODAMEs, mas são funcionários do CRM, só que nesse momento o que eu preciso os médicos terem consciência é que a resolução agora, ela permite que as denúncias cheguem de forma anônima. Ah, mas isso afronta o Código de Processo Ético. Não afronta, porque os procedimentos na CODAME não são nem sindicância ainda.
São procedimentos, inclusive até o CRM Tocantins modificou essa expressão. Eu falei, gente, mas isso aqui não é processo, não é sindicância, então não pode chamar de processo, é procedimento. Não, doutora, a senhora tem razão, a gente não vai nem mais chamar de processo, é procedimento. Então, essa reclamação pode ser feita de forma anônima. Então tem muita gente aí... Hoje a reclamação ela tem que passar o nome dela, o e-mail, né? Nome, e-mail, que a pessoa tem que se identificar. E aí num estado pequeno, onde todo mundo se conhece, como aqui, todo mundo fica com medo de oferecer uma denúncia. Constrangido depois, e né? depois ser identificado. Então agora poderá ser anônima, independente, e não tem nada a ver com Código de Processo Ético aí, de sindicância e processo ético profissional, que diz que é vedado, né, a forma anônima, porque não se trata de processo nem de sindicância. É um procedimento que o médico, primeiramente, vai ter a oportunidade de corrigir. O que acontece é que a maioria, quando não está intencionada em seguir a ética, né, a maioria não intencionada em seguir a ética, não a maioria dos profissionais. É muito pelo contrário, a medicina é dotada de profissionais que estão muito bem intencionados e têm no ato médico e na medicina o seu ofício e seu sentido de vida. Mas tem todo um procedimento lá na CODAME, e depois, se você não atender aqueles requisitos, ou não fechar um termo de ajustamento de conduta, ou tiver outros processos já de forma recorrente dentro da CODAME, é que você vai para a sindicância ainda e vai ter todo o direito de oferecer defesa, né? Doutora, só complementar aqui a doutora Suelen colocou essa questão da foto de antes e depois do paciente, né? A gente percebe que as mudanças realmente vieram para melhorar muito a questão da entrada do paciente no cenário. Então, a gente tem foto de antes e depois, nós temos gravações com o paciente dentro do consultório, a gente tem os depoimentos dos pacientes. Queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa questão do paciente, porque assim, não é só usar, tem alguns critérios, né? Porque tem muita gente agora que está falando, não, tá, se eu posso fazer antes e depois, então significa que eu posso filmar o paciente aqui no consultório e os procedimentos. Gente, não pode, é proibido, a resolução fala claramente, o único procedimento ou consulta não, é procedimento mesmo, que é permitido perante a resolução 2336, né, de 2023, é o parto. Não pensem que você pode filmar lá no hospital, doutor, algum médico fale, olha, vamos aqui, nós vamos fazer um procedimento agora de uma cirurgia. Ao vivo, né? De catarata, então agora nós vamos mostrar. Não pode, isso só pode ser feito nos ambientes médicos, né, para médicos e acadêmicos, que aí todo mundo ali sabe que, tanto que nós, advogados, muitas vezes nem podemos participar, né, doutora? Porque são eventos da medicina e às vezes eu fico xeretando ali, querendo participar. Não, doutora, esse não pode, porque vão ter imagens de pacientes, de procedimentos, né, que vão ser realizados, isso pode gerar algum problema, então a gente não pode permitir a participação nesses eventos. Agora, isso só pode ser feito em parto, com autorização da parturiente e do médico também, né, para filmar e levar aquela informação para os familiares. Muita gente acha que pelo fato de poder fazer o antes e depois, por exemplo, claro que é insensato, mas eu vejo alguns procedimentos da área de dermatologia, né? Botox, por exemplo, né? Vai lá. Não é nem isso, da área de dermatologia, que às vezes vai expor a paciente ou algum ferimento, alguma coisa que está expondo ali a pessoa. Mas se não identificar, pode. Ou identificar, não? Pode. Mas identificar e mostrar a pessoa e que ridiculariza a pessoa, isso é resolução também, é claro. Você não pode ridicularizar a paciente, né? Você não pode expor. Vamos assim, para o extremo. Uma GO, uma ginecologista, não pode expor o procedimento da paciente lá, né? O antes e o depois, porque ela está mostrando os órgãos genitais da paciente. A gente estava conversando um pouco antes de começar aqui o nosso episódio, né? Que algumas áreas eu acho que vão ser muito bem beneficiadas, outras talvez não. Quem mexe com coluna, que não vai mostrar os pacientes, pernas, né? Mas realmente, quem trabalha com a parte facial vai estar bem limitado, porque vai ser um pouco complicado, né? Mostrar assim. O que você acha? Consegue fazer, mas não consegue entregar tudo, assim. Eu acho que, na verdade, dá para fazer um outro tipo de comunicação onde você consiga ter mais resultados, né? Porque... Na área de oftalmologia, doutora, porque são os olhos. Né? Dá para fazer? Você acha que dá dentro da oftalmologia, no hospital
Iano, por exemplo, os médicos... Não tem muito antes e depois, é mais assim a questão da parte de, por exemplo, pálpebra, né? Que lá a gente faz a cirurgia da pálpebra, talvez mostrar só o olho ali para ver o antes e depois sem identificação do rosto, né? Colocar um coraçãozinho no... É até mais fácil, né, dentro da oftalmologia. Dentro da dermatologia é um pouco mais complicado, porque mas você pode não mostrar, identificar... sei lá, o paciente... Só que aquela harmonização tem que ver todo o rosto, né? E às vezes é difícil, né, pra você... muita imagem que a pessoa tampa só os olhos quando vai fazer a face, né? E aí? Aí caberá interpretações, cabe né? ao intérprete, julgador, analisar isso, porque muita gente só faz a bolinha bem pequenininha nos olhos, como se não tivesse identificado, né? Sim, sim. Eu acho assim, existem, igual eu falei, outras formas de utilizar, né, a imagem do paciente. No caso, por exemplo, né, aqui do Hospital Iano, para mim, a mudança que eu gostei particularmente muito foi a prova social, o depoimento do paciente. Usar ele como uma prova social, né? Sim. Então, eu acho que, imagina a realização de alguém, né, que estava com problema na visão, fez a cirurgia de catarata. Por exemplo, na oftalmologia é muito isso, é o depoimento. Por exemplo, eu não consigo ver, a pessoa operou catarata, mas e aí? Tipo assim, ela falar, eu era cego e agora enxergo, né? Então isso conta muito. É bacana de utilizar, né? Então assim, eu acho que pensar cada médico pensar dentro da sua área, como que usar melhor cada ferramenta, né, e cada estratégia dentro da publicidade médica. Até porque a resolução ela trouxe uma revolução, na minha opinião, no sentido de que os médicos vão poder angariar clientes através da publicidade médica, né? Isso é uma coisa muito positiva. Pode você, nas suas postagens, até do hospital mesmo, colocar preço de consultas, procedimentos, desde que não necessite de uma avaliação diagnóstica, que seja por anamnese ou então por exames. Campanhas promocionais. Campanhas promocionais, mas tudo dentro do bom senso. O que é o bom senso dentro da medicina? Que não faça uma propaganda enganosa, desleal, ou, por exemplo, que faça uma venda casada. Vamos aqui, aquelas campanhas, né, que tem muito dentro da oftalmologia, vamos realizar aqui, você faz um procedimento, ganha outro. Ou então você faz um procedimento, ganha um brinde. Isso não pode, isso é concorrência desleal, porque você está comercializando a medicina. E como nós, do direito também, você não pode comercializar a medicina, como não pode comercializar a profissão de advogado, em que pese muitos estarem comercializando, né, doutora? Então, isso são abordagens que eu acho que é uma revolução grande, isso do médico poder, de ficar claro que você pode angariar pacientes ou clientes. Até o Elton me perguntou numa outra ocasião, doutor, então quer dizer que agora paciente e cliente se equivale? Há muitos anos já o STJ já diz que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, então não adianta o CRM colocar lá no Código de Ética Médica que não é relação de consumo, porque é uma relação de consumo para efeitos jurídicos. Para efeitos jurídicos, como a nossa relação com os nossos também, clientes. Né? Acaba sendo. Mas para efeitos jurídicos. Não é que aquela relação do médico com o paciente é uma relação comercial, né? Tem sim o lado de... Todo mundo tem que ganhar os seus honorários, e eu acho que a revolução da resolução também é isso, é delimitar a livre concorrência, a livre iniciativa, não é? Que é o direito do exercício profissional garantido pela Constituição, mas dentro das regras, sem extrapolar. Uma outra mudança que teve, que é bem interessante, os stories, essas publicações que são temporárias, elas também devem seguir as mesmas regras, né, das publicações. Aí é que está. E aí também tem que fazer a referência ao médico, né? O repost também, quando é feito o repost, precisa também ter todas aquelas referências. Tem do CRM, RQE, exatamente. Diretor clínico, né? No caso de instituição hospitalar ou consultório. Agora, os stories, eu acho que vai um pouco complicar, não é, o Elton? Porque como que comprova, eles ficam 24 horas. Como é que isso será regulamentado? A denúncia tem que ser muito rápida e o CRM tem que agir muito rápido, viu? Prática. Tem que agir muito rápido, porque realmente eu acho que vai ser complicado. Porque só um print ele já não tá mais lá, né? Não vai adiantar, porque já foi, né? Como é que não adianta ter um print, né? Não, printar um stories como? Mas enfim, eles é que tem que nos dizer, né?
como é que eles vão resolver isso aí. E que mais, assim, que teve, assim, de mudança O importante? perfil pessoal do médico também tem a mesma regulamentação do perfil profissional. Então, Importante. e até quando um terceiro faz uma publicação daquele médico, então, por exemplo, se eu fizer uma publicação referente a algum assunto médico, eles também podem regulamentar a minha publicação, claro, atingindo, Pessoal. né, o médico. Então, tem que cuidar com isso. Principalmente quando tem terceiros publicando, né? Sim. O perfil, o que a resolução, o que a doutora Sueli está colocando é que é o seguinte, se você utiliza o perfil pessoal seu de forma mesclada, né, com coisas pessoais e coisas da vida profissional, ele tem que seguir as regras da resolução. Não é? Exatamente. E se pacientes repostam publicações ligadas ao seu procedimento, aquilo que você realiza, também, mesmo que você não reposte, também vai ser avaliado aí pela CODAME. Se você reposta publicações do paciente, também tem que estar adequada às regras da resolução agora que vai vigir a partir do ano que vem, de março do ano que vem. Então, são questões que vêm clarear muito. Eu costumo dizer que essa resolução ela é uma resolução mais clara, mais precisa e que cabe em muitos dos aspectos, como a gente tinha com a resolução anterior, né, e o manual, que a gente, às vezes, em alguns casos, a gente resolveu algumas questões na CODAME, porque dizia, olha, isso aqui não está claro, não há uma interpretação clara sobre esse assunto, e esta resolução agora ela vem clarear muita coisa. Então, muita coisa que se fazia porque não tinha um regulamento, e a gente, como é do direito, né, doutora, a gente fica buscando meios aí de uma aplicação que seja justa, porque aquilo que não é claro, que não é definido, como é que você vai fazer uma punição? Porque é uma punição, né? Você vai aplicar uma punição dentro do Conselho Regional de Medicina. E agora não, a resolução vem deixar muita coisa clara. Claro que não é tudo, porque muita coisa ainda ficará para observação, mas muita coisa que antes não era definido, não era claro, agora está e não vai ter como correr. Será que a mesma forma que hoje o CRM ele notifica, doutora Elaine, né? A empresa que faz algo, ele é notificado, tem tanto tempo para poder corrigir aquilo ali e tal. Vai continuar essa mesma forma, assim? Vai primeiro receber a notificação, depois, sim, né? Os prazos, assim, os regramentos das CODAMEs, das comissões de assuntos médicos, que são... A CODAME Nacional, ela fica mais... E exerceu um excelente trabalho nessa resolução, né? E vai regulamentar pelo manual, mas as CODAMEs dos Conselhos Regionais de Medicina, elas continuam mantendo toda a sistemática como era. Claro que agora com incrementos, né? Que já estão sendo utilizados de intimação para o WhatsApp, ou até, às vezes, notificação do procedimento que pode ser feito pelo WhatsApp. Dentro dessa nova vertente da resolução. Uma coisa que me preocupa para as instituições hospitalares, essencialmente consultórios e clínicas, é que agora o WhatsApp oficialmente é uma rede social, então é preciso ter muita cautela com aquilo que às vezes é terceirizado, porque o médico não tem condições de atender todas as demandas, mas que ele terceiriza para secretários, para colaboradores, exatamente. funcionários, porque o WhatsApp será um instrumento de fiscalização também. Exatamente. O WhatsApp da telefonia, assim, Exatamente. do hospital, por exemplo. E aí é algo que precisa estar enquadrado dentro das regras, né, da resolução. E aí eu costumo dizer que essa resolução também vem nos aproximar todas as pessoas envolvidas dentro do atendimento médico, né, desde o profissional da medicina, a assessoria de marketing, a assessoria jurídica, a contadoria. Então eu acredito que essa resolução também traz essa noção de que todo mundo precisa colaborar para que isso funcione melhor. E dentro de uma instituição hospitalar, por exemplo, como é o Hospital Iano, é que todo mundo esteja conectado, né, do ponto de vista de interrelacionamento, de compreensão de como é que isso vai se dar, como isso vai funcionar, como isso pode melhorar efetivamente até mesmo o ato médico, né? Desde o atendimento ali
da recepção ao ato médico. E aí, quando eu falei, mas o que contador tem a ver com publicidade médica? Muito a ver, né? Se você vai prestar um serviço contábil dentro da área médica e você está entendendo como essas regras de publicidade podem funcionar, você pode colaborar também. Tem espaço para colaboração de todo mundo. E aí é a humildade de todo mundo compreender isso. Olha, o meu papel é esse aqui, além disso eu não entendo. Podemos buscar juntos a solução, né? Porque eu acho que isso é muito importante hoje. Na minha profissão, como advogada, eu sempre digo, nós não vamos a lugar nenhum sozinhos. Né? A gente tem sempre que contar com as outras pessoas, com outros setores, com parcerias, de forma ética, tranquila, de forma entendendo o papel de cada um. Isso é muito importante, eu acho que essa resolução vem trazer exatamente isso. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que a gente podia falar sobre um ponto aqui que também tem trazido assim, bastante dúvida, que é sobre a pós-graduação. Os nossos especialistas aqui, se puderem, né, complementar, porque a gente sabe a limitação de que não tem RQE na divulgação hoje, né? É bem restrito, muito mais restrito, realmente, né, para quem não tem, né? E agora, com as novas regras, como é que ficou aí a questão da divulgação da pós-graduação? Não pode colocar, se o médico ele só tem a pós-graduação e não tem a especialidade, ele não pode colocar, obviamente, que é especialista na área. É um pouco até diferente do direito, quando a gente faz uma pós... no direito é assim, nós temos uma pós-graduação em direito médico. Eu posso colocar que eu sou especialista em direito médico. Isso. E na medicina é diferente. Se você tem apenas a pós-graduação e você não tem o RQE, né, que é a inscrição de especialista, que é algo um pouco diferenciado... aí você não pode colocar que você é especialista naquela área. Né? A divulgação é diferente, você tem que colocar não especialista. É bem evidente essa... E aí é um pouco agora, até para você colocar o título de pós-graduado, e aí entra estrito sensu e lato sensu. Né? Estrito sensu seria doutorado e pós-docto. Né? Lato sensu, uma pós-graduação, outra que não seja doutorado e pós-docto. Mas até para você colocar isso dentro da sua publicidade, colocar lá pós-graduação não especialista, que tem que ser em caixa alta, você precisa fazer um cadastro no CRM. A resolução coloca isso de forma muito clara, você tem que cadastrar a sua pós-graduação no CRM. É diferente ele coloca inclusive a palavra cadastrar para diferenciar de registrar, que é o registro do RQE. Você tem que cadastrar a sua pós-graduação lá no CRM, esperar o CRM divulgar que você cadastrou. Não tem número como tem o RQE, todo o RQE tem uma numeração, o cadastro não tem número, aí só depois desse procedimento é que você vai poder colocar nas suas publicidades que você é pós-graduado em determinada área, não especialista. Eu avalio que, por exemplo, se você é doutor ou pós-doctor, né, no estrito sensu, dentro da medicina, e aí eu já estou aqui supondo mesmo, enfim, né, vejamos como isso vai ficar, mas eu avalio que você tem que colocar pós-graduação estrito sensu, doutor, né, não especialista. Porque você vai colocar uma especialização estrito sensu, uma pós-graduação, né? Desculpa, estrito sensu, sem colocar que é doutor ou pós-doctor? E colocar não especialista? Acredito que não, porque não tem nenhuma vantagem. Agora, a questão da especialização é porque o Conselho Federal de Medicina diz que existe todo um preparo para a pessoa fazer para ter um RQE. São aí, às vezes, até 6 anos, né, de uma especialização. E às vezes a gente faz, assim, pode fazer uma pós-graduação num cursinho online final de semana. Exatamente. Né? Ou uma pós-graduação lato sensu. Ou estrito sensu também, às vezes não demora tanto, demora 2 anos aí. E o registro de qualificação de especialista, ele requer mais tempo para você. Também. Prática. Não é só o título, né? Você tem que demonstrar a prática ali, tem que... Enfim, é todo um processo que para nós advogados, por exemplo... Nós temos a nossa, acho que é um funil também, porque nós temos o funil no exame da ordem, né? E aí eu acredito, na minha concepção, eu avalio que essa regra que beneficia os especialistas em razão de que realmente a pessoa, para se tornar especialista, ela estudou, se dedicou mais tempo e tem ali a prática e a teoria. Não é justo que esteja equiparado do ponto de vista da publicidade médica, que já existe uma diferença,
a uma pós-graduação, que, como a doutora colocou, pode ser feita às vezes até online. Não que isso desqualifique o profissional. Não é, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Anos de dedicação, né? Eu acho que, assim, isso eu também acho que é importante, porque, assim, acaba que hoje a gente podia até colocar, mas não citar a área, né, que era especialista, né? Hoje tem que vir a palavra mesmo, não especialista naquilo, né? E a questão, assim, das regras, então, assim, sempre vai ter aquela notificação e depois aí vai responder e tem que estar por exemplo, se a gente fez uma postagem, aí tem que estar a postagem lá para ela ser notificada. Por exemplo, igual a gente estava discutindo sobre stories, como que a pessoa vai... Através de uma ata notarial, a pessoa pode gravar e fazer o protocolo junto ao CRM. Mas se ela já não está mais lá, a pessoa pode ser que não... fazer a prova, né? Aí o CRM, as Codames vão ter que dizer como é que isso vai funcionar. Agora, o que eu acredito, que eu sempre costumo falar, e a doutora que está aqui comigo também deve orientar nesse sentido, é que a partir do momento que você começou a responder algum procedimento na Codame, contrate um profissional que entenda de como aquele... Muita coisa pode ser resolvida ali. Às vezes até uma interpretação jurídica mais adequada, mais conveniente, porque de repente você resolve o problema ali não, mas eu não preciso, eu vou pedir o contador, tem muitos casos, vou pedir o contador para resolver uma coisa ali que eu tenho na Codame, que às vezes não é com relação à publicidade, eu vou pedir o contador para resolver para mim, não, eu vou pedir o Elton, que é o do marketing, o Elton vai ter que ir lá e solucionar essa questão para mim, mas acontece que como é que o Elton vai fazer isso se ele precisa estar parametrado do ponto de vista jurídico, não é? Exatamente. E não é do ponto de vista jurídico, eu costumo dizer que o direito médico, ele é muito específico, né, doutora? E aí, às vezes, muitos procedimentos que são comuns dentro do CR, dentro de outros conselhos, até dentro da própria, do Tribunal de Ética da OAB, para o CRM são procedimentos diferentes, são distintos. Então, é preciso que o profissional tenha habilitação para lidar com a área do direito médico, para auxiliar médicos, clínicos, hospitais, porque senão vai fazer algo que, às vezes, pode ser resolvido ali, aí vai responder uma sindicância, vai responder um processo ético profissional, sendo que poderia ter sido resolvido de forma inicial o problema, né? Com certeza. Eu acho que é um assunto aí para ser muito tempo discutido. E assim, cada vez mais, né? Eu acho que foi um grande passo aí, evolução aí nessa questão da medicina, né? Que eu acho que precisava, porque acaba que nós temos os outros concorrentes não médicos que acabam, às vezes, fazendo os mesmos procedimentos que estava virando uma concorrência desleal, né? Que eu acho que isso tem que ser regulamentado realmente e ser atualizado, né? Eu acho que a questão é essa, é sempre ser atualizado. Não adianta fazer isso agora, daqui 6 meses mudou tudo. Eu acho que está muito rápida essa questão de evolução de tecnologia, né? Então, daqui um tempo tem que ser revisto de novo até... Podemos esperar mais 10 anos, né, doutora? Não pode esperar mais 10 anos. Não, esse é o papel da regulamentação, né? Isso deveria ficar para a regulamentação, para a Codame Nacional, que é quem exerce esse papel, de revisar isso. No Conselho Federal de Medicina existe um órgão destinado lá específico para fazer essa avaliação constante da revisão da publicidade na advocacia. Só que nós somos ainda muito fechados em alguns aspectos eu concordo, outros não. A advocacia ainda é mais fechada nessa questão da publicidade, em razão de que se pega muito, e advogado é o seguinte, se você publicou algo de concorrência desleal, você não tenha dúvida que você vai responder no mínimo 10 processos no Tribunal de Ética, porque todo mundo vai reclamar. Entendeu? Porque todo mundo faz questão de saber o que é que não pode ser dado publicidade. Porque também para o direito tem essa preocupação. O direito não é uma profissão que tem o lucro em si. Você está lidando com a vida das pessoas, com os interesses das pessoas, às vezes com a própria vida mesmo, né? Não no sentido da medicina, mas você está lidando com interesses que são fundamentais para o ser humano. O que eu acho importante nessa resolução é porque ela vem abrir essa possibilidade para a medicina, que não podia mais conviver com a concorrência desleal de outras áreas que não eram médicas e tudo era permitido. Muita coisa ainda está permitido aí. Mas que, por outro lado, deixavam esses profissionais sérios, que são a maioria, no limbo, enquanto que não está nem aí,
tanto faz, né? Tem muitos médicos aí que, em razão do número de... Muitos não, alguns poucos, que diz, não, agora eu tenho tantos processos no CRM que agora eu vou virar influencer, né? Porque eu vou mesmo perder minha CRM. E às vezes prefere, né, essa opção. Dizem que dá dinheiro, eu não sei. Eu acho que é uma questão de... talvez porque a medicina não era, assim, algo... Tão importante para ele, né? Porque eu não consigo imaginar virando só influência, deixando de ser advogada. Mas, enfim, eu avalio que a resolução mesmo vem melhorar muita coisa, mas essa discussão tem que ser constante. A CODAME tem que ter esse papel de constantemente revisar. Legal. Né? E eu acho que o grande recado da resolução foi: pode, desde que você seja leal. Né, que você coloque todas as cartas na mesa, inclusive, né, as coisas ruins, as coisas boas, mas seja honesto com o paciente. Acho que esse foi o grande recado dessa resolução. Permite, mas... Porque na medicina, o objetivo da medicina e as regras de publicidade médica é o ser humano. Não é a saúde do ser humano, é a saúde integral. A gente fala muito hoje, né? Na saúde integral do ser humano em todos os aspectos. Então, esse é o objeto de estudo da medicina, esse é o foco da medicina. Então, a publicidade médica, ela também vem nessa vertente de valorizar o ser humano para que ele também conheça como é que são os procedimentos, o que tal clínica adota, o que outra não adota, o que pode ser mais vantajoso, o que pode ser mais benéfico, que também é um fator do princípio da beneficência, né, na medicina, o que é mais benéfico para os pacientes, o que pode ser adotado, e até com precificação, né, colocando valores, mas claro, seguindo como a doutora falou, ela resumiu tudo. Você pode realizar a publicidade médica, desde que você seja leal, cumpra o código de ética médica, cumpra as normas que estão aí. E o seu recado final, Elton? Vou deixar 2 recados. Eu acho que o primeiro recado é isso que a gente pontuou de certa forma aqui, que as clínicas, hospitais, né, consultórios, entendam a importância de ter uma área jurídica para acompanhá-los, né, nesse processo. E até o médico, a gente tem um prazo de 6 meses, né, para adotar essas novas regras. Leia um pouquinho esse manual, entenda sobre isso também, para você conversar com a sua equipe jurídica, você conversar com o seu marketing, né, isso é muito importante. E eu acho que o meu segundo recado que eu daria, eu tenho falado sobre isso já há algum tempo, que você não olhe para as novas regras pensando muito se o teu concorrente vai ser apelativo, se vai ser desleal, mas que você olhe para essas novas regras e busque usar da melhor maneira para o seu posicionamento, da sua clínica, do seu consultório, do seu hospital. Como que você vai pegar isso aqui agora? Nossa, agora eu posso usar isso aqui, vou chamar aqui minha agência e vou trabalhar isso da melhor maneira, né? Porque muitas vezes a gente fica só olhando, né? Nossa, agora ele vai poder divulgar preço, agora ele vai ser apelativo, né? Vai ser desleal. Eu acho que não, eu acho que você olhe porque há de legal, de bom nessas novas regras, e faça um bom posicionamento de marca aí para a sua empresa. Não, com certeza. Eu acho que isso é o principal. É isso realmente, né? Que todo mundo falou, essa questão da lealdade ali, né? Eu acho que tem muito médico que às vezes quer fazer as coisas assim, já pensando em não ser leal, mas eu acho que quando a gente faz tudo certinho, aí a medicina é assim, eu acho que como a advocacia é muito mais, claro, essa questão da publicidade é muito importante, mas assim, o boca a boca ali, o paciente vai saber depois que não é bem aquilo, né? E isso se espalha muito rápido, né? Então, essa questão de tratar as coisas com lealdade é o principal, né? Mas eu queria agradecer que esse podcast aí, como eu falei, poderia durar aí umas 3 horas aí seguido, mas é muito legal essa questão da informação mesmo que a gente precisa para poder levar aí para outros médicos especialistas aqui, né? Mas muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a vocês todos, estamos sempre à disposição. E esse assunto, publicidade médica, é um assunto que nós vamos discutir aí por muitos anos. Estamos só começando aqui. Exatamente. Agora é o assunto, essa resolução e as novas regras vão, agora que nós estamos começando a discutir isso, mas eu costumo dizer, doutora, que nós que somos profissionais sérios e somos a maioria em todas as nossas categorias, o que a gente tem de vantagem perante aqueles que não são éticos é porque a falta de ética, ela gera consequências. Então, são carreiras meteoras. Mas você fala, mas nossa, mas tem um fulano que tem 20 anos de carreira meteora. Pô, mas uma hora a conta vai chegar, né? Uma hora a conta vai chegar. E aí,
na nossa área também você vê como é a inteligência artificial. A inteligência artificial também não vai substituir a medicina. A inteligência artificial no chat GPT, está todo mundo em pânico por conta do chat GPT. A inteligência artificial também não vai substituir o direito, não vai substituir as relações humanas. Elas têm que ser utilizadas, as regras de publicidade médica, a inteligência artificial tem que ser utilizadas como meio de melhorar a atuação da medicina, né, como meio de melhorar o atendimento de pacientes, como meio de melhorar a beneficência de pacientes, melhorar a medicina em si e melhorar a relação, mas nunca sem a intervenção da competência, da qualidade, do trabalho de cada profissional e da seriedade, que é isso que nos faz chegar mais tempo, né, ter mais longevidade profissional. Verdade. Mas muito obrigada, viu, a todos. Então, esse episódio foi ótimo. E aí, eu espero você num próximo IanoCast.